Reflexões sobre a vinha e a vida na Palavra de Deus. As leituras desse domingo nos inserem nas reflexões sobre a vinha e a vida na Palavra de Deus. Isaías 5:7 inaugura as leituras desse domingo com uma metáfora poderosa sobre as expectativas de Deus em relação ao seu povo. O contexto histórico de Isaías 5:7 encontra-se inserido no período da monarquia em Israel, especificamente durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que são reis de Judá no 8º século a.C. Este foi um período turbulento e de significativas tensões políticas e sociais. O reino de Israel e o reino de Judá estavam frequentemente em conflito com as nações vizinhas. Internamente, a sociedade estava saturada com disparidades econômicas, injustiças sociais. E os profetas, incluindo Isaías, surgem aí nesse contexto como uma espécie de vocais críticos contra as práticas injustas, advocando pela observância das leis divinas, justiça e integridade moral. A metáfora da vinha em Isaías 5 é uma crítica, sem dúvidas, insistente à infidelidade de Israel e Judá, à aliança com Deus, denunciando a corrupção, a injustiça social, a idolatria que prevaleceram na sociedade da época. E, ao mesmo tempo, é um doloroso lembrete das expectativas não correspondidas de Deus quanto à justiça e retidão por parte do seu povo. A vinha, plantada com zelo e cuidado, representa a casa de Israel. Deus, o viticultor, cria um ambiente propício para o florescimento da vinha, esperando que ela produza bons frutos. A reviravolta é quando, ao invés de uvas suculentas e saudáveis, a vinha gera uvas selvagens, que é um símbolo aí de injustiça e iniquidade na sociedade. O Salmo 79 ecoa o sentimento do trecho de Isaías, ilustra um diálogo direto entre o povo e Deus, onde a videira, Israel, aí é descrita em seu estado vulnerável e necessitando de proteção e cuidado. Há um pedido de restauração, um chamado à interferência divina para salvar a vinha da desolação. Filipenses 4:6-9 é parte de uma carta do apóstolo Paulo, escrita enquanto ele estava na prisão, provavelmente em Roma, por volta de 60-62 d.C., e é dirigida à comunidade cristã na cidade de Filipos, uma colônia romana significativa na Macedônia. Este contexto prisional dá à carta uma tonalidade única de alegria, encorajamento, apesar das circunstâncias adversas do apóstolo. A comunidade em Filipos era caracteristicamente diversificada e enfrentava desafios internos como disputas e desentendimentos, além de pressões externas oriundas tanto do ambiente sociopolítico romano quanto da população pagã circundante. As palavras de Paulo em 4:6-9 servem como um lembrete e encorajamento para que os filipenses permaneçam firmes, sejam alegres, gentis e mantenham suas mentes focadas no que é verdadeiro e nobre, promovendo a paz de Deus em meio aos desafios e perseguições que poderiam enfrentar. A parábola dos vinhateiros, assassinos, em Mateus 21:33-43, é apresentada num contexto crucial da vida e ministério de Jesus. Sua última semana em Jerusalém, pouco antes de sua paixão e morte. Este período é marcado por crescentes tensões entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas, como os fariseus e os sumos sacerdotes. Jesus já era visto como uma ameaça ao status quo religioso e político, e suas parábolas eram frequentemente carregadas de críticas à liderança religiosa e à maneira como lidavam com a vinha, isto é, o povo de Deus. A parábola é uma alegoria clara do desagrado de Deus com os líderes religiosos da época, que haviam falhado em sua missão de guiar o povo na justiça e na verdade, e também prefigura o evento iminente da rejeição e crucificação de Jesus. Portanto, o contexto histórico aqui é um confronto
né, iminente, onde Jesus, ciente de seu destino, denuncia corajosamente a falha e a corrupção da liderança judaica. O encadeamento que une estes textos bíblicos, né, se desenha claramente. Deus cria, investe e espera que os beneficiados por sua generosidade e misericórdia produzam frutos positivos, éticos e justos. Deus espera de nós ações que reflitam sua bondade, justiça e amor. Na sociedade contemporânea, né, a mensagem repercute com a necessidade de uma reflexão crítica sobre nossa atitude enquanto vinha. Né? Será que estamos produzindo os frutos, né, que Deus espera? Será que estamos agindo de forma justa, promovendo a paz e auxiliando o próximo? Paulo nos lembra que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guarda os corações e pensamentos daqueles que estão em Jesus. Entretanto, essa paz não é passividade, mas sim um chamado para a ação alinhada com os valores divinos. Né? Assim, na ótica, né, da reflexão, da exegese, os textos nos convocam a uma autêntica vida de fé, que não é exclusivamente pietista e reservada, mas socialmente engajada e eticamente responsável. A vinha do Senhor, seja ela representando Israel ou a igreja, né, contemporânea, deve produzir frutos de justiça e amor. Tal expectativa divina não é somente um padrão antigo, mas uma constante, eterna esperança de Deus na humanidade. Né? Em nossos dias, essa reflexão se torna imperativa. Né? Cada pessoa, como parte dessa vinha global, é chamada, né, a uma reflexão e a consequentes ações práticas que reflitam os ensinamentos e o amor de Jesus de Nazaré, sendo instrumento de justiça e paz no mundo. Né? Nossa resposta ao amor e investimento de Deus deve ser uma vida que honre esses dons sublimes, produzindo assim os frutos desejados pelo divino viticultor. Em um mundo cada vez mais complexo e frequentemente focado em interesses próprios, né, que a nossa vinha seja fértil em generosidade, justiça e amor ao próximo, testemunhando os valores do reino que, segundo a promessa de Jesus, certamente virá. A parábola da vinha, vista na perspectiva contemporânea, nos chama a atuar como cuidadores fiéis da criação e uns dos outros. Ela questiona se estamos sendo verdadeiros frutos, né, no vinhedo do Criador, honrando o investimento e o amor que foram depositados em nós. Isso implica uma vida impregnada de justiça ativa, expressando amor, né, não apenas em palavras, mas também por meio de ações impactantes que visem tanto o bem-estar coletivo quanto a proteção meticulosa da criação. Em um planeta assolado pela crise climática, com a questão da degradação ambiental, tocando todos os recantos do nosso ecossistema global, somos conclamados a manifestar o reino de Deus em nossas vidas, acolhendo e adotando práticas sustentáveis que reverberem os valores do Evangelho. Essa abordagem intencionalmente ecológica é vital, adotando uma ética da sustentabilidade que confronta diretamente as questões climáticas, promove a biodiversidade e assegura a viabilidade dos recursos naturais, né, para as gerações futuras. E assim, nossa fé e atuação se entrelaçam na construção de uma sociedade que seja não apenas mais justa e amorosa, mas também ecologicamente responsável e sustentável, pautando cada decisão e ação na manutenção consciente da casa comum que compartilhamos.